Então, agora, como a gente já sabe qual é o comportamento de tensão e corrente em cada um deles, como é que é o desenvolvimento das potências em cada um desses elementos, a gente começa a misturar os três elementos, tá? Vamos de 2 a 2, vamos estudar primeiro um resistor com um indutor em série, depois em paralelo, depois o capacitor e uma resistência em série, paralelo, tá? Até a gente chegar lá na aula do circuito RLC, onde a gente vai misturar os três elementos também em série e paralelo. Eu dividi essa aula 5 em duas partes, porque foram muitos conceitos aí apresentados, né, nas últimas 4 aulas, muita novidade nessa parte de corrente alternada, então eu prefiro ir com mais calma aqui, nesse momento, fazer bem passo a passo, para tirar as dúvidas, né, porque envolve muita parte lá matemática, muita parte conceitual, então assim, o RL sério eu vou fazer mais devagar, a gente pode fazer uns 2 exemplos, posso passar um para vocês fazerem aqui, o RL paralelo, e aí na hora que chegar lá no capacitor, como é praticamente um repeteco, mas muda um detalhe ou outro, aí eu vou passar mais rápido numa aula só o RC, série e paralelo. Mas eu acho que, né, indo devagar aqui, vai dar para fazer dessa forma. Então, primeiro, dúvida, pessoal, da aula passada. Né? Vamos recapitular algumas coisas aqui. Ó. Se tiver dúvida, vocês podem falar. Estudou o resistor, indutor, capacitor. Tá? Vamos falar aqui. Isso aqui vocês têm que lembrar, né? Foi dada toda uma explicação do porquê disso. A impedância do resistor, ela é R com ângulo zero. Forma cartesiana, R. Do indutor, né, ou de uma associação de indutores, sempre você vai chegar em XL com um ângulo de mais 90 graus. Porque no indutor, a corrente está atrasada de 90 graus em relação à tensão. Isso aqui na forma cartesiana, JXL. E para o capacitor, como agora a corrente está adiantada, que sempre é módulo, né? Então, módulo de XC, com ângulo agora de menos 90, ou JXC. Né? Então, eu também disse na aula anterior, né, que usando essa expressão aqui da reatância capacitiva negativa, né, XC igual a menos 1 sobre ômega C, e a reatância indutiva positiva, aqui é C, e aqui L, ômega L, né, eu consigo uma única expressão, né, para representar uma impedância equivalente com todos os elementos. Tá? Então, a gente vai representar a impedância só assim, ó, Z igual R, uma parte resistiva, né, que realiza trabalho, mais JX, uma parte reativa, né, que só troca energia entre carga e gerador e carga. Então, tá vendo que aqui nessa expressão minha genérica, eu não precisei colocar nem XL nem XC, tá? Se for uma carga, né, que o comportamento resultante seja indutivo, né, isso acontece quando a corrente está atrasada em relação à tensão, vocês vão ver que o triângulo de impedância, ele é assim, ó. Então, eu vou ter aqui, ó, parte resistiva, a parte reativa, tá? Então, aí, se a corrente está atrasada em relação à impedância, é porque o ângulo dessa impedância aqui, ele tem que ser maior do que zero, ou seja, essa parte imaginária tem que ser positiva. O ângulo φ está aqui, ó. Né? Na hora que a gente faz o triângulo de impedância. Tá? Com essa mesma expressão agora, se minha parte imaginária for negativa, significa que a corrente está adiantada em relação à tensão. Por quê? O ângulo φ passa a ser negativo. Então, é uma maneira, né, de ter uma expressão única para representar a impedância. Tá? Então, esse sinalzinho de menos aqui, né, ele é importante para a gente ter essa única forma de representar a impedância. Tá? Se o XC, né, alguns autores trazem o XC positivo. Quando a gente faz assim,
Aí eu vou precisar de uma expressão de impedância quando a carga for indutiva. E uma outra expressão de impedância quando a carga for capacitiva. Porque se é capacitiva, a parte imaginária tem que ser negativa, o ângulo da impedância dá negativo. Por quê? Corrente está adiantada em relação à tensão. Se é indutiva, a parte imaginária tem que ser positiva, porque isso me dá um ângulo aqui de impedância positivo, o que quer dizer que a corrente está atrasada em relação à tensão. Tá? Então, para não precisar de duas expressões, eu consigo fazer isso com uma expressão só, quando eu considero a reatância capacitiva negativa. Essa é a explicação aqui desse menos. Tá? Então, no livro do Bollestat está dessa maneira também. É uma forma melhor para generalizar aqui as representações. Tá? Então, é isso aqui, o resumo aqui do que a gente viu até agora, né? A gente também tem aquelas observações de que na resistência a tensão está em fase com corrente, né? De outra forma de ver aqui. No indutor, se eu tenho uma tensão assim, a corrente vai estar atrasada. E no capacitor, se eu tenho uma tensão assim, a corrente agora está adiantada. Começa antes. Tá certo? Só na resistência, né? Eu tenho toda a energia dissipada na forma de calor, porque como os sinais estão em fase de tensão e corrente, né? A potência sempre é positiva. Então, aquela potência média, potência real, né, ela sempre vai estar positiva. Nos outros elementos, vocês podem fazer a multiplicação, e vocês vão ter sempre uma potência média igual a zero, né? Porque esses elementos, indutor e capacitor, eles só armazenam energia, eles não conseguem trocar, eles não conseguem dissipar energia. Eles só trocam energia entre gerador e fonte. Armazena, devolve, mas não dissipa. Tá? Então, potência ativa no indutor e capacitor, zero. Eles vão ter potência reativa. Já no resistor, né, o contrário. Ele só tem potência ativa. A potência reativa é zero porque ele não troca energia. Tá? Fator de potência da resistência 100%. Fator de potência indutor e capacitor, zero. O aproveitamento da energia. Tá? Então, foi mais ou menos isso que a gente viu até agora de forma bem resumida. Então, como eu sei o comportamento, né, entre tensão e corrente aqui na resistência, na indutância e na capacitância, agora eu começo a misturar os dois elementos, a cada dois elementos no circuito, né? Então, assim, gente, o que a gente viu até agora continua valendo, né? Para esse circuito aqui com a resistência em série com a indutância, se eu avaliar aqui só a resistência, tensão em vermelho ali tem que estar em série com corrente. Tá? E se eu avaliar tensão e corrente no indutor, de novo, tem que estar valendo também o que eu já aprendi, né? A corrente vai estar atrasada aqui, ó. Fazendo depois, né? O que a tensão fez. No indutor, se fizer a multiplicação desses sinais, eu tenho a potência, né? A potência média também vai ser zero, ele só troca energia. No resistor, potência sempre positiva, tá? Dissipa toda a energia. Então, eu tenho um elemento que dissipa energia, né? Que realiza trabalho, e um outro elemento que troca a energia, né? Armazena, devolve, armazena e devolve. O indutor armazena energia na forma de campo magnético e o capacitor na forma de campo elétrico, tá? E o que eu já sei também a mais nesse circuito aqui? Eu sei que a corrente de elementos em série é a mesma. Então, eu vou ter uma mesma corrente, tanto para resistência quanto para indutância, e vou ter uma divisão de tensões, né? Elementos em série, divisão de tensão. Então, eu vou ter uma tensão V1, vou chamar de VR, aqui nessa primeira resistência, lei de Kirchhoff das tensões, e aqui uma tensão VL, tá? Então, para analisar esse circuito, eu pus o exemplo, né? Eu tenho uma tensão aplicada a 220 volts com 0 grau, 60 Hz. Tá? O resistor tem uma resistência de 20 ohms e o indutor tem uma indutância de 50 mH, tá? E eu fiz uma série de perguntas aqui, ó. Tá? De forma mais didática, pessoal, eu já poderia perguntar aqui qual que é a corrente, né? Nos elementos é a mesma, qual que é a tensão VR, VL, e quais são as potências, fator de potência.
Mas para ser mais didático, a gente está começando ainda a ter esse contato aqui, né, com esses circuitos, eu coloquei umas perguntas mais simples ali, como se fosse um passo a passo, né, para facilitar a nossa vida. Tá? Depois eu vou fazer de forma mais direta, mas aqui eu peço primeiro, ó, calcule a reatância indutiva, tá? Isso aí, se eu pedir essa corrente, você já tem que calcular a impedância equivalente desses dois elementos em série. Para expressar a impedância VL, a impedância ZL, né, a impedância do indutor, eu preciso calcular a reatância indutiva. Mas aqui eu fui, né, de forma mais passo a passo, né, para fixar o conteúdo. Calcule a reatância indutiva. B, calcule a impedância total do circuito na forma complexa polar. Por quê? Eu vou precisar dessa forma complexa polar para aplicar a lei de Ohm e calcular a corrente total do circuito. Tá? Então, esses passos A e B aqui, né, seriam necessários para chegar na corrente total do circuito. Aí eu peço para esboçar a forma de onda de tensão e corrente, indicando os valores de pico, VP e P, o ângulo de defasagem de tensão e corrente, o diagrama fasorial contendo todos os sinais de tensão e corrente, as potências ativa, reativa e aparente, e o triângulo de potências. Tá? Então, vamos fazer aqui bem passo a passo, a gente fixar aqui o... Já estou apresentando, né, esse circuito RL na forma de um exemplo. Tá? Depois vou dar um tempo para vocês fazerem um outro. Então, letra A, reatância indutiva. Então, vamos aqui, né? Pediu lá, XL. XL é igual a ômega L, que é igual a 2π FL, né? Então, tudo foi dado, só substituir, né? 2π vezes 60 vezes 50 milihenry, né? Milha, então fica 0,05. Então, eu descobri aqui quem é XL. Vocês vão me ajudando com a calculadora? Vou conferir aqui o que eu estou fazendo, hein? 2π vezes 0,05. Então, deu 18,8 aqui. Ohms. Reatância indutiva. Né? Então, é a oposição que o indutor faz aí a variações de corrente. Tá? Na B, eu peço a impedância equivalente do circuito. Então, no circuito eu tenho lá um gerador, uma resistência em série com a indutância. Já descobri qual é a impedância, qual é a reatância indutiva, agora eu sei expressar a impedância, e a resistência do resistor é de 20 ohms. Tá? Então, eu posso expressar as impedâncias aqui, ó, na forma cartesiana, ó, 20 ohms aqui, e o indutor, vocês concordam que eu tenho J 18,8 ohms? O que é o J, né? Está me dizendo que esse elemento aqui, ele tem um ângulo de 90 graus, tá? Elementos em série, a gente pode fazer associação aqui, lá com a corrente contínua, quando eu tinha associação de resistências, né? Elementos em série, eu faço a soma, fazia a soma das resistências, e em paralelo eu fazia o inverso da soma, né? O inverso da resistência equivalente é igual à soma dos inversos. E aqui é a mesma regra para as impedâncias, né? Então, eu tenho uma impedância aqui de 20 ohms, o ângulo é zero, então não preciso pôr nada ali. É isso mesmo, só tem a parte real, né, esse número complexo. E o J 18,8 também está aqui. Tem um ângulo de 90, tá? Quando eu falei para vocês da impedância, né, eu acho que eu faltei explicar o seguinte, né? Apesar da gente usar a representação, a gente usar os números complexos para representar as impedâncias, a impedância não tem um fasor relacionado com esse número complexo. Não existe um sinal senoidal relacionado com a impedância, não. A impedância é uma característica fixa ali da carga, tá? Então, se você pega lá um sinal de tensão, de corrente, representado com um número complexo, ele tem um sinal senoidal correspondente, né? Na verdade, está representando o sinal senoidal com um número complexo. Agora, a impedância não, ela é só um número complexo, não tem um fasor, ela não varia ao longo do tempo, não, valor fixo, tá? Então, pessoal, elementos em série, como é que eu encontro a impedância equivalente, né? Já está na forma cartesiana ali, né, para fazer a soma. Meu Z equivalente, né, se eu fosse bem passo a passo, o que eu podia fazer, que é a impedância da resistência, mais a impedância da indutância, né, que isso dá 20
mais J 18,8. Tranquilo? Já pus na forma cartesiana, porque para fazer a soma facilita. Agora eu volto para a forma polar. Ó. Vocês lembram lá como é que transforma, né, para a forma polar? Então, ali, estou no primeiro quadrante, está tranquilo, né? É raiz quadrada de 20 ao quadrado mais 18,8 ao quadrado, eu tenho um módulo. E o ângulo, primeiro quadrante, não tem correção, é arco tangente de B sobre A, né? De 18, do módulo de B sobre módulo de A. Aqui não tem fazer correção porque está no primeiro quadrante. Então, eu encontrei aqui meu Z equivalente. Então, você pode pegar ali raiz de 20 ao quadrado mais 18 ao quadrado. Isso está dando 26,9. E o ângulo, né, arco tangente, 18,8 dividido por 20. 43,23. Unidade ohms. Tranquilo, gente? Eu queria que todos pegassem a calculadora aí, uma calculadorinha dessa aqui, ó, né? Para passar uma dica para vocês aqui. Essa calculadora aqui científica, ela tem a opção de fazer a conversão de forma retangular ou cartesiana para polar. E de polar para retangular de novo, né? Como que eu faço? Tá? Então, me acompanha aí, ó. Eu estou com essa expressão aqui na forma cartesiana, quero passar para polar. Tá? Então, tem uma função na calculadora que já vai me dar aqui o módulo e o ângulo, de forma direta. Como é que vocês vão fazer? É a função pol. Né? Tá lá abaixo de mode, né? Um dos primeiros números aqui, ó. Apertou pol, ele escreveu ali na tela pol. Vocês têm que confirmar se a sua calculadora está em graus, né? Então, a minha tá, então ele tem um Dzinho lá em cima, né? De degrees. Apertou pol, vocês vão digitar o 20, que é a parte real, né? O 20. Vocês vão apertar a vírgula que está aqui em cima do del vermelho. Vírgula, não é o ponto, né? É a vírgula, do lado de memória. E vão pôr a parte imaginária, 18,8. Fecha parênteses, dá igual. Quando vocês dão igual, ele vai te mostrar o módulo. E no meu aqui, deu um pouquinho diferente, então eu devo ter feito conta errada ali. Então vou corrigir aqui a minha conta. Tá dando 27,44. Viu que eu errei ali. Tá? E depois, gente, para saber qual foi o ângulo, vocês vão apertar alfa e o botão tangente, aí ele vai escrever F na tela. Esse F aí te dá a fase, ó, de 43,23. Então bateu. Né? Deixa eu só conferir minha conta da raiz quadrada ali, que foi errada. Isso mesmo, 27,44. Tranquilo, gente? Todo mundo conseguiu fazer aí? Então, vocês vão apertar aí pol. Vai escrever lá em cima pol. Parte real. Aí vocês escrevem a vírgula, né? Parte imaginária. Aí na calculadora é ponto, né? 18,8. Dá um igual. Na hora que você aperta igual, ele te mostra a parte real, né? Então, igual, ele te mostra a parte real, não, te mostra o módulo, desculpa. Apertou alfa mais F. Aí ele vai te mostrar a fase. Ou o ângulo. Beleza? E o contrário, né? Se você quisesse transformar esse número aqui na forma polar, ó, lá para a forma cartesiana, né? Então, aí é a função invertida aqui, ó. Ao invés do pol, vocês vão escolher rec. Para escolher o rec é shift e pol. Aí ele escreve lá rec. Aí agora, vocês vão entrar com o módulo, que é 20, o ângulo, 18,8. Fechei parênteses.
Quando eu aperto igual, ele te mostra qual que é a parte real. Né? Espera lá que eu fiz o contrário aqui, vamos lá. Fiz errado. Vamos de novo. Shift, REC. Aqui que eu quero transformar, né? Eu quero transformar essa forma polar aqui, ó, lá para a forma cartesiana. Então tá certo. Você vai entrar com o módulo, que é 27,4, vírgula, e o ângulo. O ângulo é 43,23. Aí sim, fecha parênteses, ele vai me dar a parte real, 19,96, que é aproximadamente 20. Alfa mais F, ele te dá a parte imaginária, que é 18,8. Beleza? Então, vamos olhar aí a funçãozinha REC, né, que vai fazer o contrário. Então, você vai entrar aqui com, no meu exemplo, 27,4, ponto 4, né? E depois, o ângulo, né? 43,23. No caso, a calculadora é ponto. Aí, quando você dá igual, ela vai te mostrar a parte real. E quando você apertar alfa mais F, ela vai te dar a parte imaginária. Tá? Então é isso, né? Você consegue sair do 20 e do 18, né? Com essa função aqui. E obter aqui o 27,4. E aqui a fase de 43. Ou pode sair daqui, né? Tendo o módulo e o ângulo. Vocês vão obter a parte real de 20 e a imaginária de 18,8. Então, a calculadora já corrige a gente, já faz aquela correção dos quadrantes também, né? Então, você não precisa ficar preocupado em corrigir lá quando é o caso do segundo, terceiro e quarto quadrantes. Então, a mão na roda, fazer essa transformação, porque a partir de agora, o tempo inteiro, a gente vai estar fazendo transformação, tá? Por quê? Toda hora a gente tem que somar, transformar para a forma polar, para fazer uma multiplicação, divisão, né? Tem que dividir, toda hora, o tempo todo. Né? O tempo todo vai ter associação de impedâncias, né? E no caso aqui foi uma soma, é simples. Daqui a pouco, em paralelo, aí vocês já pensam como é que é a conta, né? Vai ser a multiplicação sobre a soma. Então, vai ter que precisar ficar transformando de polar, cartesiano para polar toda hora. Então, a calculadora, a mão na roda aí pra gente, tá? Letra C, o que pediu? Calcule a corrente total do circuito. Agora eu consigo calcular, né? Por quê? Eu tenho aqui a informação da minha impedância equivalente. Né? Então, V igual a ZI. Então, I é igual a V sobre Z. V sobre Z é equivalente. Quem é V? 220 com 0 grau. Quem é Z? Acabei de calcular, 27,4. Aí vocês observem aqui que o ângulo aqui ó, é uma carga indutiva, mas não é puramente indutiva. Né? É uma carga indutiva. O ângulo nem está puxando lá para o 90, que seria o puramente, nem é zero, né? Que é a carga resistiva. É um meio termo. Por quê? Esse circuito vai ter um efeito resistivo e indutivo, né? Parte da energia vai ser dissipada e outra parte vai ficar sendo só trocada. Então, por isso que o ângulo aqui, né? Ele está no meio do caminho ali, ó. Tá certo? Está bem no meio mesmo. Certamente a gente vai ter na hora de calcular as potências, a potência ativa e reativa vão estar com valores próximos. Tá? Então, quanto que deu minha corrente aqui? Ó? Aí eu divido os módulos 220 dividido por 7,4, eu tenho 8, não dá para 8. E o ângulo, um pouquinho, 8,0, para ficar mais... Estou arredondando com uma casa. E o ângulo fica menos, né, 0 menos 43,23, fica menos 43,23. Aí aqui a unidade é ampere. Eu vou pôr o RMS aqui ainda, para frisar, né, a diferença entre o valor de pico e o valor RMS com vocês. Então, consegui a corrente.